Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de agora vai tratar de um assunto bem nefasto, bem sombrio. Vamos acompanhar a fala do comandante Robson Farinazzo falando a respeito dos brasileiros que estão indo para a guerra da Ucrânia para morrer. E falei, é uma coisa bem mórbida, mas é uma coisa que eu acho que tem que ser falada. Mas antes de começar, eu peço a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. Tudo isso ajuda a dar mais relevância para o vídeo junto ao algoritmo. E agora, sem mais delongas, vamos começar. Se os próprios soldados deles são usados como carne para canhão, imagina estrangeiro, camarada. Um ou outro vai se destacar, não tenho dúvida disso. Vai acontecer, mas é minoria. O brasileiro, o Brasil é o terceiro país que mais morreu gente até lá. Em primeiro lugar é a Colômbia, segundo os Estados Unidos, terceiro o Brasil. Impressionante, eu fiquei impressionado quando eu vi esses dados, porque eu achava que fossem poloneses, né, alemães, não. O Brasil está em terceiro lugar. Então, carnificina, né? Agora é triste, o Garga, porque tem muitos brasileiros que vão lá com um senso de aventura, de risco, de desafio e acabam encontrando só o seu fim lá. E isso é uma coisa realmente muito lamentável porque é uma guerra estúpida. É uma guerra que tá mal para a Ucrânia e no fundo, assim, no cômputo geral, é uma guerra que é muito inglória porque tem a ver com a o dissabor de um país a respeito de um outro aderir a um bloco sócio-militar. Então é uma coisa muito estúpida, é uma guerra muito estúpida, é uma guerra muito, sabe, inglória. E o fato de estar indo gente do Brasil para lá, para uma guerra que não tem nada a ver com o Brasil para morrer, é uma coisa muito triste. Agora está acontecendo o seguinte: depois que publicaram a matéria no Brasil que o Comando Vermelho estava mandando gente para lá, o filho ficou feio. Aí o pai sumiu. Então a imprensa que apoiava, que achava bonitinho mandar gente para a Ucrânia, ela já está tirando o corpo fora. Não fala mais nisso. Não fala mais disso, exatamente. Se fala agora é Zecra. E teve um caso da Argentina que bombou, que uma policial, esqueci o nome dela, uma moça muito bonita, ela estava trabalhando em recrutamento e a justiça enquadrou ela, porque parece que a legislação argentina é diferente. Aqui a gente não tem nada para enquadrar, mas na Argentina tem, ela está presa. Então, assim, o panorama está... Na Colômbia é uma indignação nacional, né? Porque é o país que mais morreu gente lá. Então, as famílias estão protestando muito, porque mostra, não quer saber, não tem mais nada. Não devolve o caixão, com cor, nada. Quando acha, camarada, tem containers em diversos lugares da Ucrânia com cadáver dentro, esperando identificação. Você pega as trocas de corpos entre a Rússia e a Ucrânia, é um negócio avassalador. E, por exemplo, o cara, às vezes, ele morre no inverno, fica na neve lá, soterrado na neve. E quando vem o verão, que vão achar? Tem equipes especializadas em resgate de corpos. Mas aí, quando você resgata o corpo no verão, já não é mais a mesma coisa. Às vezes, você só tem os ossos. Às vezes, você... Porque no verão a temperatura sobe e a decomposição é mais acelerada. Não é à toa que, por exemplo, eu não sei se vocês se lembram daquele caso do Otzi, o homem do gelo recuperado nos Alpes entre a Alemanha e a Áustria. Isso já faz umas boas décadas. Ele estava preservado. Por quê? Porque ele estava enterrado sob uma camada de neve, uma camada espessa de neve. E a neve preserva, a temperatura fria preserva o corpo. Agora, quando é no verão, a decomposição rola solta. E aí acaba sobrando só tecidos mais internos ou então só os ossos. E se você for parar para pensar, isso é uma coisa triste também. Que aí das pessoas que vão para lá com um senso de aventura, de ousadia, sobra apenas os ossos. É uma coisa muito triste de se parar para pensar. acha uma plaqueta de identificação, você acha um documento, um celular, alguma coisa aí. Mas às vezes nem isso. Então é uma tragédia. Só que agora, depois dessa questão do Comando Vermelho, o pessoal está mais... Agora, e a Ucrânia recorreu a mercenários, porque esse é o nome real, né? Exatamente. Recorreu a mercenários desde o início da guerra. Desde o início.
E por que ela recorreu a mercenários desde o início da guerra? Porque desde o início a Ucrânia não tinha efetivo para peitar a Rússia. A população ucraniana é muito menor que a população russa, isso aí já é de fato sabido. E também nós tivemos muitas pessoas que saíram do território ucraniano antes do recrutamento em massa, antes da conscrição em massa. Então eles ficaram com um efetivo muito reduzido. Então eles tinham que recorrer a grupos mercenários mesmo. Inclusive alguns grupos mercenários que atuaram na Ucrânia são bem condenáveis, coisa de neonazismo e por aí vai. E eu não sei vocês, mas para mim isso aí é uma coisa injustificável. Os primeiros mercenários se integram ao exército ucraniano a partir de junho de 2022. Porque havia um déficit de soldados da Ucrânia. A Rússia era mais bem estruturada, um país com uma população muito maior e que tinha estruturado tropas qualificadas para esse tipo de operação. E que tinham também estruturas profissionais paralelas, como o famoso grupo Wagner. E é exatamente disso que eu estou falando. O grupo Wagner é um grupo neonazista. E isso é uma coisa que ninguém nega, isso é uma coisa que fica a olhos vistos. Inclusive, as lideranças do grupo Wagner são neonazistas bem notórios na Europa. A Ucrânia ela não tinha tropas suficientes para uma disputa de tão amplo espectro, de tanta profundidade como no Donbas. O Donbas é uma região de 2.000 quilômetros de fronteira. Exatamente. É muito extenso. Então, a Ucrânia, para poder desencadear uma ofensiva ou uma contraofensiva frente às tropas russas, ela, desde o início, teve que trazer mercenários. E virou um bom emprego. Os mercenários ganham bem. É um emprego atrativo. É um emprego atrativo. A Ucrânia teve que resolver esse problema, não só com mercenários, mas também com uma ampliação do espectro de convocação compulsória, Ou seja, as faixas etárias da convocação na Ucrânia estão subindo. Eu acho que atualmente estão convocando até 60 anos, Eu sei 50. Que tem um pessoal bastante idoso na frente de batalha, assim. E fora os refugiados, né? São milhões de refugiados e milhares de desertores também. A situação humana no exército ucraniano, né? Ficou célebre por quando aquela atriz norte-americana, como ela chama? Angelina Jolie, ela estava em território ucraniano, ela tinha um motorista ucraniano, e ela foi passar pela fronteira, e a polícia prende o motorista dela, porque o motorista dela não tinha... Estava na idade... Não tinha, e ela fica sem motorista em plena alfândega ali, porque ele foi preso e levado para servir. Ela não chegou a ver de novo o motorista. Prenderam o cidadão. E é assim que eles estão fazendo. Eles estão simplesmente arrastando os homens em idade militar. E agora, como o Altman falou, a idade militar está bem estendida. Eles estão arrastando os homens para servir. Porque o déficit de combatentes da Ucrânia frente à Rússia é muito grande. E mandaram para servir. Isso que é uma repercussão internacional. As pessoas estão sendo caçadas na rua. Eu estou mandando para a Beatriz, o Breno, um vídeo da Rádio Europa Livre, que é do governo americano. Se quiser, acho que dá para mostrar aí. Na época da guerra, desde a época da Guerra Fria. Exatamente, mas o governo americano fez essa filmagem. Então, antes de você dizer que é propaganda, eles filmaram de drone no cemitério ucraniano. Tá aí, se vocês quiserem mostrar aí. Colocar, aqui tá na tela também, o Thiagão tá botando na tela aqui, A cidade descoberta por cabo de fibra ótica. Essa é a guerra moderna, pessoal. O pessoal tem ideia, às vezes o cabo não é igual um fio, não, ele é muito fino. Não, exatamente. Um cabo de 10 quilômetros, eu acho que ele pesa, de 40 quilômetros, pesa meio quilo. Exato. Ele é muito fininho, e assim, você não consegue interferir nele, porque todos os dados vêm... Só que acontece agora o seguinte... É muito resistente, né? Os caras são geniais. Os dois lados, tá? Antes, explica a tecnologia para você falar isso. A nova tecnologia é o seguinte, os caras compram essas placas de última geração da NVIDIA,
aquela que gamer adora, aquelas placas fodaça aí, assim. Aquelas placas que eram usadas para minerar criptomoeda até então? 50, sei lá. Eles instalam essas placas no drone, então essa placa tem um cérebro, um processador muito bom. O que eles fazem? Eles fotografam todo o terreno de... isso aí é o cemitério, isso é filmado pela Rádio Europa Livre. Aham. É avassalador, essas imagens são avassaladoras. Deixa só o pessoal ver isso aí, eu vou falar a história das placas da NVIDIA aí que eles estão usando. Isso isso é 2025, tá, gente? Já piorou de lá para cá. Nossa Senhora. O pessoal está falando em 2,5 milhões de mortos na Ucrânia. Nossa. A bandeira de outras nacionalidades ali nesse Tem de cemitério. tudo. Tem muito brasileiro aí. Isso é da Rádio Europa Livre, tá, pessoal? Isso aí é do governo americano, essa filmagem. Isso é Lembrando vocês, isso é uma filmagem do governo dos Estados Unidos. Esse vídeo chocou muita gente quando nós mostramos aqui no Brasil. A bandeira preta e vermelha do Pravi Sector, da extrema-direita ucraniana. Você vai achar umas bandeirinhas da SS também alemã. É mesmo? Tem de tudo aí. Que foi justamente... Que foi aquilo que eu falei, tem muito neonazista envolvido nesses grupos mercenários que estão servindo na Ucrânia. E é uma coisa muito, para mim é uma coisa muito impressionante que esse pessoal parece que não tem memória e se esqueceram de que eles mesmos, eslavos, eles eram considerados sub-humanos pelos nazistas alemães. Então parece que eles, sabe, eles não pensam a respeito disso. Preto e vermelho é o Pravi Sector. Ah. O setor de extrema tem várias, uma brasileira ali. Hã? Várias bandeiras dessas. Você vê de tudo. A preta e vermelha tem muito. E tem mesmo. Em teoria, era já para ter sido convocadas eleições na Ucrânia, né? Mas aí, estado de guerra... Ele está presidindo o país, o Zelensky, já tem mais de um ano depois de expirar do seu mandato presidencial. Mas ninguém na imprensa ocidental chama o Zelensky de ditador. Ditador. Né? Exatamente. O critério é... Ninguém chama de ditador porque ele é aliado dos Estados Unidos, né? E quando você é aliado dos Estados Unidos, ninguém te chama de ditador, ninguém te chama de autocrata, ninguém chama o seu governo de regime. É assim que funciona. Sempre duplo, né, o Breno? O critério é sempre duplo, né? Então, mas aí essa é interessante. Se convocam eleições, vamos esquecer um pouco, né? Porque o pessoal, natural, toma partido para a Ucrânia, para a Rússia e tudo mais. Mas convocar as eleições não é uma fragilidade estratégica militar? Porque aí pode interferir. Mas a Rússia teve, né? Vai ter de novo agora. Vai ter de novo agora. A Rússia teve. Porque também faz parte do estratagema da Rússia mostrar que não é uma guerra, é uma ação militar. Mas peraí, agora a gente tem que entrar numa coisa muito complicada. Uhum. E aí eu quero até reforço dos universitários aqui. O Breno joga a artilharia dele. Essa história de dizer que porque um sistema político é diferente do nosso, nós somos uma democracia, eles não são, é muito relativo. Não, sim. É muito relativo a isso que acontece justamente com a China, por exemplo. Eles têm um sistema democrático que é diferente da democracia dita ocidental. E, no entanto, falam que eles são uma ditadura, que eles são uma autocracia. Isso é uma coisa que tem que ser analisada com muito cuidado antes de fazer pré-julgamento. Porque eles têm o seu próprio sistema, eles encontraram o seu próprio caminho. Então, nós não podemos julgar. Sim, já tá. Porque o que é a democracia? A gente tem que começar a pensar, o que é democracia? É só direito de votar? Então tá bom, se o critério for só esse, legal. Só que eu acho que tem mais coisas. Concordo, não é só votar, né? É você votar, você ter educação de qualidade, você ser um cidadão, você ter direito à saúde, você ter segurança pública, né? Você ter uma estrutura que você sabe no final da sua vida vão cuidar de você, você tem todo um sistema de previdência. Então é muito complicado, porque eu falo que eu tive na Rússia, eu tive na China e tive no Irã. Camarada, o sistema de votação é diferente, os sistemas partidários são diferentes. Tá. Agora, vamos olhar o dia a dia dos caras? Vamos olhar o dia a dia. Então é muito complicado a história de dizer a Rússia não é uma democracia. Não é uma democracia nos nossos moldes.
Não só a Rússia não é uma democracia nos nossos moldes, como também a gente tem que considerar que o Putin é um cara muito popular na Rússia, junto ao povo russo, ao homem comum russo e à mulher também. Ele é um cara muito bem quisto pelas pessoas lá, pela população. Então, quem somos nós para falar que o cara é um ditador, sendo que ele tem uma grande popularidade? Ele está sendo reeleito porque as pessoas lá confiam nele, acreditam nele, acham que ele é um bom líder. Então, como é que a gente vai julgar? Isso. Nos nossos moldes não é mesmo. Mas a gente, como democracia, a gente tá indo bem a coisa? Não sei. Aí eu deixo. Não, e se Essas você olhar, duas não, possibilidades. se você olhar, não, só um rápido complemento. Se você olhar para a Rússia, o modelo deles guarda bastante semelhança com as democracias ocidentais. Ou seja, você tem vários partidos políticos, você tem eleições periódicas para presidente que não foram adiadas. O Putin foi reeleito presidente já em curso a guerra na Ucrânia. Eles têm eleições parlamentares. Agora, é um país em guerra. Então, ele tem uma série de restrições que antes da guerra não existia. Ok, isso aconteceria em qualquer país. Né? Restrições em época de guerra. Agora, no caso da Ucrânia, é mais grave, porque eles não realizaram eleições. E pela Constituição ucraniana? A Constituição ucraniana ela é cinzenta sobre isso. Ela permite decisões extremas, sem citar quais, em caso de abalo à segurança nacional. Né? Então, há uma ambiguidade, e nessa ambiguidade é que está. E o Zelensky se aproveita dessa ambiguidade para continuar governando sem eleição, sem ser aprovado ou sancionado pela opinião pública. Trafegou Zelensky, que hoje enfrenta uma crise política interna gravíssima, porque ele começa a deixar de ser visto como um presidente legítimo. Ele teve uma crise agora duríssima, porque ele demitiu o jovem ministro da Defesa que ele havia nomeado, que é quem vem com a estratégia da guerra por drones, é o cara que implementa essa nova estratégia. Né? Ele se contrapõe à velha guarda do exército ucraniano, que tinha opiniões mais convencionais sobre a condição da guerra, que queria reforçar as capacidades terrestres e aéreas e de artilharia da Ucrânia na disputa do Donbas. O novo ministro da Defesa, ele é quem aposta na guerra por drones dentro do território russo. Ele demite esse ministro em favor da orientação da velha guarda. Isso gera uma baita crise, com protestos, com manifestações, porque esse jovem ministro da Defesa, ele vendia uma ilusão, que era, nós vamos exportar a guerra para a Rússia, vai parar a guerra aqui na Ucrânia. Vocês não vão mais sentir os efeitos da guerra aqui na Ucrânia, porque agora nós vamos para uma guerra moderna, essa guerra moderna é uma guerra de drones, e isso não vai ter afetação que era uma ilusão fantástica quando você está em guerra, né? Você não vai mais ser atingido, você não vai ter parentes indo para as frentes Faltou de batalha. combinar com os russos. Claro, a Rússia está respondendo com maior intensidade na mesma moeda. Então, é para brincar de aviãozinho, jeito, então, nós também sabemos fazer e temos mais café no bule do que vocês, né? E no fim é isso mesmo, a Ucrânia está pagando pelas escolhas que eles mesmos fizeram. E a Rússia, como é um país com maior população, maior capacidade militar, maior capacidade industrial, está respondendo. E tá ficando feio para a Ucrânia e tá ficando feio. Já ficou feio para o Zelensky. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acham do que foi dito e dos meus comentários. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Eu agradeço a todos por terem assistido e vejo a todos novamente no próximo vídeo. Um abraço e valeu!